dia, boa tarde, turma. Vamos revisar a matéria, vamos brincar com todas elas. Se de repente algo foi esquecido, vamos relembrar. E se algo de repente não foi contado, vamos recontar e vamos relembrar para aumentar o nosso conhecimento, certo? Vamos lá. Começar por narração. O que é narração? Narração eu coloquei aqui como sendo o ato de contar histórias. Quando eu penso em contar histórias, vamos lá. Quem conta uma história é o narrador. O narrador, ele conta aquilo que ele vê, aquilo que ele não vê e que também vê ao mesmo tempo, assim como ele conta o que mais? Ele vive, certo? Quando você pensa nos narradores, você pensa no personagem. Por exemplo, o narrador-personagem, ele é aquele que vive uma história e que conta a história vivida. Mas isso não quer dizer que ele seja o protagonista ou o antagonista da história. Ele pode sim estar contando a história de alguém, de algo, e, no entanto, colocar a sua opinião dentro do seu texto. Neste momento, ele é um narrador-personagem. Mas veja, ele não precisa ser personagem principal ou antagonista. Não sei se vocês lembram, mas o protagonista, ele é geralmente o personagem principal. Mas eu também coloco que protagonista ou antagonista, ambos podem ser personagens principais. Se você parar para analisar, filmes, nós todos adoramos filmes, né? Vamos lá, eu penso no filme de terror. Pensando no filme de terror, o que acontece? Eu vou pensar no Frankenstein, eu vou pensar no Drácula, vou pensar em vários monstros. Esse monstro, ele será personagem principal, sim. E os que estão à sua volta serão secundários. Por quê? Nem todos os vampiros que lá estão junto com o Conde Drácula, eles estão falando, certo? Eles simplesmente estão lá agindo. Chegam lá, fazem serventia, né? Eles abaixam lá, sim, senhor, sim, Conde Drácula, e assim vai, não é? Pois bem, então veja, o meu personagem principal, ele pode ser protagonista ou antagonista. E não podemos esquecer que o personagem, narrador-personagem, por que eu estou falando de personagem? Porque toda história tem personagem. Mas o narrador-personagem, ele conta uma história onde ele pode participar e, ao mesmo tempo, ele pode somente contar, certo? E, de repente, colocar a sua opinião. Eu costumo falar muito do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Tem uma leitura fácil dele também. No entanto, o que acontece? Nesse livro, o autor, Machado de Assis, ele é Brás Cubas. Então, ele conta a história da sua infância e, em determinados momentos, ele se posiciona sobre aquele tempo, naquele momento. Porém, ele está contando a história dele. O foco principal é a história e não ele vivendo, porque ele já viveu. Por isso que nós devemos lembrar sempre que quando eu penso em narração, os textos narrativos, em sua maioria, estão conjugados no tempo passado. Era uma vez, uma menina estava, um garoto encontrou, se vocês pararem para prestar atenção, em sua maioria não é 100%, mas os textos narrativos, eles são colocados no tempo passado. Coloquei o narrador observador. Vamos lá. Você está me observando daí. Se você está me vendo, você deve estar contando, caramba, a Valéria, ela nem do outro lado ela consegue ficar calada, ela fala pra caramba. Você vai estar falando como eu estou. Será que meu quadro está vazio? A Valéria continua colocando o quadro cheio. Vocês estarão me avaliando a aula. Então veja, você vai contar para alguém, e olha só, perde a aula de hoje não, que a aula de hoje tem uma revisão imensa. Se você perder, tá ferrado, porque a aula tá muito boa, certo? Aí veja, é o narrador observador que está contando. Porém, vamos lá, se eu estou pensando no narrador onisciente, o narrador onisciente é aquele que conta o que é visível e invisível aos olhos. Como assim? O narrador onisciente, ele vai falar, se
Personagem que você está se referindo está feliz, se está triste, se está doente, se está cansado, você falará sobre o estado dele. Falará sobre o psicológico dele também. Não vai falar somente sobre a parte física. A parte física, ela é apresentada pelo narrador observador. O narrador onisciente, ele apresenta a parte física, aquela que é visível, e a parte invisível, que é aquilo que está no interior das personagens, a alma da personagem, como ela se sente, como ela está cansada, machucada, manca, o que quer que seja, você estará contando. Então, toda a narração você conta. E você tem que lembrar que a narração, ela, em sua maioria, ela está no tempo passado. Basta você lembrar dos livros ou mesmo pegá-los e ver que os seus tempos estarão sempre marcados no passado, certo? Assim como texto narrativo. Por que fictício? Porque fictício está muito próximo daquilo que é real. Os textos narrativos, eles estão aproximados sempre à realidade, a contar algo que aconteceu lá, mas se você lá estivesse no século XV, XVI, XVIII, qualquer que seja ele, ou até mesmo se você pensar no futuro. Tem um desenho agora que passa como propaganda dos Jacksons, né, que o tempo dele era em 2020, mas olha só, quando fizeram esse desenho, já pensaram até, acho que uma propaganda do Bradesco, Banco Bradesco. Então já pensavam que em 2020 muito estaria mudado. E olha, o que o Bradesco apresenta na propaganda realmente mudou, mas não tudo. Mas o desenho foi realizado com a ideia de futuro. Então, quando você conta algo, você pode lembrar da ideia do passado, algo que você pretende contar, como se fosse no futuro. A descrição, o espaço é futurista, porém, tudo que você contar estará voltado ao passado. Você assistiu. No que você assistiu, as personagens fizeram o quê? Eles estavam no disco voador, correram, tinham uma robô, o verbo estará conjugado no passado, certo? Verossímil, porque próximo daquilo que é semelhante. Ok? Passei por narração, tá? Quero chegar em tudo aqui, vou fechar com a poesia. Quando eu penso em narração, eu pensei também na história, né? Eu peguei um amiguinho meu aqui, sabe? Um amiguinho que, olha, Peter Pan. Peter Pan, olha bem, aqui tem uma colocação, até na apostila de vocês fala sobre o Peter Pan, porque tem a opinião de uma pessoa falando sobre o livro do Peter Pan, que chato, aquele menino que parece que não quer crescer nunca, que pensa que ficará sempre naquela idade. Eu gosto de Peter Pan, ele vive, todo mundo fala que geralmente quando um adulto está sempre daquela forma, ele quer ser igual ao Peter Pan, porque ele não cresce, ele fica sempre naquela idade, né? Eu gosto porque aqui coloca assim: estranhas folhas de árvores no chão do quarto das crianças, um menino vestido de folhas e de limo, que aparece subitamente, bem que a intuição da senhora Darling lhe dizia que algo estava para acontecer. Logo, seus filhos estariam envolvidos numa incrível viagem à terra do nunca, onde os adultos não entram e de onde muitas crianças não voltam mais. Então, veja, um livro, né, acho interessante, eu gosto de vez em quando de sair da realidade. Vocês sabem, eu adoro Harry Potter, certo? Quando eu penso em Harry Potter, eu penso nos castelos, eu penso nas magias, eu vivo aquele mundo, porque eu me torno uma personagem. Veja, quando eu estou em um texto narrativo, eu tenho uma história, tenho um enredo, tenho uma ordem cronológica, tenho a descrição para prender o leitor, tenho o clímax, que é aquele momento que me leva ao desfecho da história. Então, a narração é isso. E veja, como começa o livro do Peter Pan? Bem, o livro do Peter Pan, ele começa exatamente assim: todas as crianças crescem, professora, não está no passado. Menos uma, e bem cedo elas ficam sabendo que vão crescer. E ideia de futuro, olha, para você poder ter uma ideia. O jeito de Wendy ficar sabendo foi assim: um dia, quando ele tinha 2 anos,
estava brincando no jardim, pegou mais uma flor e correu com ela para junto da mãe. Imagino que ela devia estar uma gracinha, porque a senhora Darling pôs a mão no coração e exclamou. Veja, começa com a ideia do presente para que você se insira na história. E imediatamente começa a voltar ao passado, porque é algo que você estará contando, certo? Esse é um texto narrativo. Na apostila de vocês fala até mesmo sobre opinião, alguém dando opinião. Quando alguém coloca opinião, eu também tenho artigos de opinião. Artigo de opinião que fala sobre determinados filmes, que fala sobre determinados filmes, que fala sobre determinados livros. E caberá a você ler e ter uma noção se aquilo que você leu lhe valerá ou não. Se você achar que vale, e olha, a crítica está falando muito bem do filme, aí você vai lá e olha. E vale mesmo. Vamos assistir? Certo? E assim é que segue. A narração tem que prender. A apresentação, ela é tudo. A apresentação da história, não só pela capa, mas sim pela história que lhe vai ser apresentada. Essa é uma narração. Quando eu penso em blog, vamos lá. Quando eu penso em blog, na última aula eu falei sobre blog e poesia. Hoje eu tô com o quadro cheio. Blog, eu tenho 3 tipos de blog. Quando apresentei a vocês, eu apresentei eles de uma forma bem genérica. Porém, como eu estava trabalhando com diário também, certo? Quando pensei em diário, pessoal. Vamos lá. Pessoal, eu vou contar aquilo que aconteceu comigo. É o diário pessoal, certo? Eu vou contar aquilo que estará fechado, não quero que ninguém saiba. Mas, Valéria, tem gente que gosta de escrever diário. Sim, eu sei disso. Veja que eu tenho o diário de Anne Frank. No diário tem detalhe, um best-seller, né? Então, veja, no diário de Anne Frank, que chama sempre a atenção. Olha, no diário apresenta o dia da semana, quinta-feira, abrindo uma folha aleatória, 19 de novembro de 1942. Aí ela começa, querida Kitty, não estamos desapontados, até que Dulce é um homem simpático. Para dizer com franqueza, não acho muito agradável que estranho use minhas coisas no quarto, mas para fazer uma boa ação, e veja só, o que é um diário? Eu sempre chamo a atenção que o diário ele tem que colocar o quê? Você tem que colocar a data para que você tenha uma noção. Se ele for um diário somente seu, você pode colocar ou não, mas se mais tarde você quiser voltar e ver o que você fez naquela determinada data. Se você coloca e quer saber qual foi o dia da semana, até porque todo mundo fala muito da sexta-feira 13, né? Se falar da sexta-feira 13, o que será que eu fiz na sexta-feira 13 do ano de 2000? Aí você vai lá e busca. E sexta-feira, agora eu abri, olha, segunda-feira, 24 de janeiro de 1944. Querida Kitty, olha, o diário é de Anne Frank, mas ela fala com o quê? Eu tenho a data, com o dia da semana, eu tenho o número, eu tenho o mês e eu tenho o ano em que tudo aconteceu. E ela deu o nome do diário dela, creio eu, aqui está chamando sempre, né? De Kitty, querida Kitty. Então, ela não fala querido diário, querida Kitty, é como ela vê o seu amigo diário, deu o nome, é com quem conversa, certo? E é querida mesmo, é a amiga, entendeu? Quando ela vai escrevendo, coloca aqui como se estivesse falando, Anne, aconselho a não abordar, e vai contando as histórias. Depois, quando ela termina, ela coloca, quer ver aqui, ó, quinta-feira, 27 de janeiro de 44. Ela chega lá, vou ao quarto de banho restabelecer o meu penteado de todos os dias. Sua Anne, ou seja, ela tá dando tchau. Tem que, veja, no trabalho, no livro, no diário, eu tenho, no de Anne Frank, eu tenho o dia da semana, eu tenho a data específica, eu tenho o mês, eu tenho todo o texto elaborado, decorrer, com a ordem cronológica dos acontecimentos, tem a saudação final que ela está dando tchau e ela assina. Então veja como é a estrutura. Não é interessante? Já quando você pensa no diário do banana, vamos lá. Vamos ver, diário de banana, né? Vou pegar qualquer um aqui. Vou pegar esse amiguinho aqui. A verdade nua e crua. Vamos lá. Será que ele faz da mesma forma? O diário do banana. E esse aqui tem imagens. Olha que interessante. Esse daqui já é diferente. Anne Frank é um diário onde tem somente texto.
No diário de um banana, veja bem que diferença. O diário de um banana, eu também tenho imagens. Esse diário é aquele diário pessoal que ele pode, eu falo para vocês, vocês podem fazer o desenho que vocês bem entenderem. Anne Frank, ela não quis os desenhos. Vocês botei ela agora. Anne Frank era só texto. Agora, aqui, olha bem, a senhora Grove ficou bastante brava por encontrar a chave dela na porta da frente. Tá aqui a chave. Mas, no meu modo de ver, ela deveria ter ficado feliz por ninguém ter roubado a sua casa. Então, veja, ela vai, aqui no diário de banana, ele vai colocando, vai desenhando, ele vai trabalhando com a linguagem verbal, com a linguagem não verbal, onde somente tem imagens. Ele trabalha com a linguagem híbrida, que é a linguagem que tem a escrita e os desenhos simbolizando, certo? Veja bem, aqui, nessa parte, eu apenas jogo um dos meus travesseiros para o outro lado do quarto. Então, veja, se você está lendo rápido, você não teve tempo para imaginar, ele imaginou aqui para você, olha o que ele fez. Pronto, foi. Se tirar aqui essa palavra, foi. Aqui ainda tem uma escrita, tá aqui, joga. Então, aqui acabou tendo uma linguagem híbrida. Eu tenho a imagem e eu tenho a linguagem redigida. Já aqui no de baixo, veja, ele está vendo algo aqui abaixo, na porta. Eu tenho só isto. Então, eu só tenho a minha linguagem não verbal. E aqui ele coloca, aí, quando acordo de manhã e vou sair do quarto, vejo o travesseiro e penso, ei, o que esse travesseiro está fazendo aqui? Tá vendo? Então, eu tenho as 3 linguagens, viu como é importante saber os tipos de linguagem? Então, veja só, dentro dos diários, você coloca a forma como você preferir, certo? No de Anne Frank, ela já não colocou. Olha só, voltei para ela. Olha, o diário de Anne Frank é somente texto. Ela coloca também, veja, escritas, manuscritas, como se ela tivesse colado, xerocado, escrito aqui, entendeu? Quando chega alguém de fora, ainda com o frescor do cheiro do vento nas roupas. Então, veja, ela coloca aqui o que ela estava pensando. São diários diferentes, certo? Isso porque eu estou trabalhando com o blog pessoal. O blog pessoal, o que tem a ver com diário? Estou trabalhando diário, né? É porque ele é parecido. O blog pessoal, você vai escrever o que você quiser. O blog você vai colocar nas redes sociais. É diferente do seu diário, certo? Que no seu diário, você escreve como eu apresentei ali no diário de banana, certo? E aqui você escreve nas redes sociais o pessoal que você quer falar. Você pode escrever, como foi no diário de Anne Frank, você pode escrever como no diário de banana, você pode fazer o posicionamento que lhe convier. Porque ele é pessoal, ele é só seu e não interessa o que os outros vão pensar, interessa o que você quer colocar. Então, esse é o blog pessoal. Isto aqui, quando eu penso em blog, eu penso em rede social. Porque é onde eu vou encontrar o diário. Quando eu penso no diário, eu penso no papel. Mas há quem faça diário no bloco de notas, há quem faça o seu diário até mesmo no blog. Aí depende de cada um. Não tem só esse tipo de blog, pessoal. Tem o blog corporativo também. Como assim? Organizacional também chamado. É da empresa para o funcionário. Por exemplo, em qualquer empresa, vamos supor que a Nestlé quer passar uma informação a todos os funcionários que na véspera, faz de conta que não passou a Páscoa. Na véspera da Páscoa, todos ganharão uma cesta de chocolates. Então, todos deverão passar em determinado departamento para pegar o seu presente. Então, isto aí será um blog corporativo. É como um aviso? Sim. Porque aqui ele vai colocando as promoções, o que ele quer divulgar da empresa para os funcionários. Por isso é chamado de blog corporativo, certo? Ele é interno, ele é empresarial, tá? É da empresa para o funcionário. Outro,
eu também tenho o bloco de gênero. Como hoje estou falando muito de livros, e veja, se eu estou com diários na minha frente, eu tenho aqui o diário de Anne Frank, exceto o Tira Peter Pan. Eu tenho vários diários de um banana, correto? Então veja só, a partir do momento que eu estou com diários, eu posso abrir um blog para falar dos diferentes tipos de diários. A propósito, eu posso colocar também, bem, em cada um desses diários aqui do banana, tenho 7 aqui comigo, né? Então, cada um dos 7, qual a particularidade dele? O que fala no verdinho, Maria de Azar, o que fala na verdade nua e crua, o que rola na história de Segurando a Vela, será que a Casa dos Horrores foi maneiro? Dias de Cão, será que foi interessante? Roderick, é o cara? Será que é mesmo? Vamos saber? E esse aqui, um romance em quadrinhos, best-seller do New York Times. Vamos falar de cada um deles. Eu posso abrir um blog sobre o Diário de Banana e vou falar de cada um deles. Assim como eu posso fazer comparativo com outros e posso aproveitar o comparativo com o Diário de Anne Frank. Posso falar da linguagem verbal, da linguagem não verbal, posso brincar com a língua portuguesa, somente falando sobre blogs, ok? Passado isto, passei narração, passei diário, passei blog. Agora vamos para a notícia? Bem, quando estamos na notícia, qual a diferença? Que ele está bem diferente, né? Bem, na notícia eu sou impessoal. A notícia, olha aqui como ela é. Ela é a realidade. Quando eu falei da narração, ela é fictícia, ela é verossímil. Eu posso sair deste mundo e ir para um outro. Eu posso aproveitar e viajar por vários livros diferentes, por várias histórias, como eu coloquei, com relação ao Peter Pan. Eu posso viajar na Terra do Nunca? Qual será a parte que eu vou mais gostar? Onde vou me interessar mais ainda? Então, veja só. Quando penso na notícia, crueldade. Agora, quando eu penso em notícia, vamos lá. O que eu tenho ainda aqui, já que eu não saio, né? E não compro jornal, isso é raridade. O que é notícia? Vamos lá. Veja, eu vou aproximar. Eu tenho aqui o nome do jornal, a data, o dia da semana também, primeiro. Vem a data, o mês, o ano. Esse aqui é o caderno de economia, vem aqui apresentando. Aí vem aqui sobre o que eu quero falar. O que eu quero ler? Cheque especial. Esse é bem antigo, tá? De 2019, novembro. Cheque especial, teto para juros pode reduzir. O que isto aqui passa? A verdade. Aí um texto onde ele vai informar a você sobre diversos acontecimentos. No que eu penso em diversos acontecimentos, tudo que eu tenho aqui é verdadeiro. Não tem uma notícia que tenha sido colocada aqui que seja fake, porque hoje nós temos que ver fato e fake. Então, é um jornal que, embora muito se fale com relação ao Globo, né? Veja bem, é um jornal que ainda é um jornal que muitos acompanham. Jornal O Globo, jornal, eu gostava muito da Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil. Então, veja bem, aqui vai falando sobre. E veja, dentro do jornal eu tenho os artigos de opinião também, que não está aqui colocado. Mas veja, a linguagem aqui, ela é impessoal. Impessoal é aquela que é objetiva, ela é clara, ela é direta. Ele chega aqui e coloca: a decisão de limitar os juros do cheque especial a 8% ao mês, hoje estão em torno de 12%, anunciada na quarta-feira pelo Conselho Monetário Nacional. Foi criticada ontem, então olha, não é a opinião de alguém. Aqui está sendo colocado o que era o fato. É antigo, então o que era? Não é uma narração, tá? É porque ele é antigo. Então é o que faz de conta que é de hoje. Faz de conta, façam de conta que é de hoje. Então, veja só. Quando você pensa nisto, você pensa numa informação sendo passada a você. Não pode ser subjetivo, não pode ter o eu lírico, não pode ter a ideia da pessoa, o achismo. Não, tem que ser aquilo que é objetivo, que é certo, que é direto. Não posso inventar histórias. Não, mas eu acho que... Não, você não acha? Porque aqui tem que ser a verdade passada. Já dentro do jornal,
Também existe algo chamado artigo de opinião, que é quando a pessoa coloca o seu posicionamento. Esse aqui não tem, que pena. Ok, tem. Olha só. Aos leitores aqui, gente, veja aqui, leitores, mensagens. Então, essas mensagens, as pessoas encaminham para a redação do jornal para buscar um retorno e se posicionar, colocar o que acham sobre determinadas informações. Veja bem, vou ler aqui um pequenininho. Prioridades. O Legislativo decidiu que o pacote anticrime e a prisão após a condenação em segunda instância não são prioritários. Agora, meter a mão grande na bufunfa do fundo eleitoral é urgente, urgentíssimo. É o foco dos nossos é o foco nos anseios do povo. Antônio M.V. Gomes, Rio. Ou seja, isto aqui é uma mensagem que a pessoa, de certa forma, parece indignada, mandou para a editora Globo, né, para o jornal, para dizer o que pensa. Outra aqui, racismo. Nossa talentosa atriz Cacau Protásio, vítima de preconceito racial durante seu trabalho artístico, só mostra o retrato de uma sociedade destruída. Pior de tudo é que partiu de pessoas pagas com dinheiro público, e assim vai. Então veja, e aqui tem a assinatura, Dilson Rubens. Ou seja, não é uma mensagem que, eu vou inventar um personagem fictício e vou assinar. Não, uma pessoa realmente envia a mensagem. Essa mensagem é escolhida dentre várias de acordo com o tema que pretendem trabalhar. Tá vendo? Então, você veja. Aqui tem a opinião. No primeiro texto que eu apresentei era impessoal. Essa parte que eu disse da opinião, a diferença é o quê? São pessoas que escreveram, então elas colocaram a sua opinião e o pessoal do jornal aceitou ir lá, colocou no jornal. Ok? Passei notícia, certo? Passei notícia, passei blog, diário, narração. Agora vou para poesia. Na poesia, veja só que interessante. Eu tenho um mundo imaginativo. Eu tenho um mundo subjetivo, porque imaginação é aquilo que você vai criar. A sua mente vai imaginar, certo? Ela é seguida de sons, de ritmos, de imagens, criando poema. Ela é separada por estrofes, que é um conjunto de versos, estribilho, refrão, conjunto de versos repetido, basta que vocês prestem atenção nas músicas, que ela lá possui isso. Tem rimas perfeitas e imperfeitas. A perfeita, por exemplo, dança, cansa. Não são escritas da mesma maneira. No entanto, a pronúncia final tem o fonema, o som parecido ou igual. Dança, cansa. Palavras diferentes, escritas de forma diferente. Nesse momento, ela tem o mesmo som, a mesma finalização. Imperfeita, belos cabelos. Belos cabelos. Mas veja, enquanto você está lendo um poema, quando você o faz, esse poema, ele tem o quê? Ele tem algo que vai chamar a atenção a você, que são parecidos, mas não são idênticos, tá? Então, por isso é chamado de imperfeito. Som aberto e som fechado. Belos cabelos. Eu tenho som aberto e som fechado. E ambos escrevem da mesma forma final. Eu tenho os versos métricos, tem números de sílaba específico. Eu tenho verso livre, que não submete ao número de sílabas. Eu deixo vocês fazerem versos livres. Versos brancos não apresentam rimas. Eu brinco com as rimas com vocês na sala. Rimados, cuja última palavra rima com as finais. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar com rimas, eu poderia colocar dança com cansa, eu poderia colocar belos com cabelos, seriam rimas, dependendo do que você vai colocar. Aí, quando você pensa em poesia, se você pensa no mundo imaginativo, você também tem que pensar nas imagens. Eu já mostrei certa vez isto aqui. Nesse quadro, veja só, não pode cair. É o quadro que eu gosto muito, né? Tenho aqui, se fizer a aula de descrição, eu tenho 4 cavalos que estão correndo pela água, o céu está escuro, aqui parece ser uma nascente, tenho 4 cavalos, um branco, um marrom, um cinza e um marrom claro. Aí veja, quando eu penso na poesia, se eu estava falando de versos, estava falando de
estrofes. Que tal esse poema que eu encontrei? Separei aqui para vocês. Acho que já até falei sobre os 4 ventos da Henriqueta Lisboa. Vem do norte. Veja como dá e parece um pouco com a minha arte tão gostosa aqui, né? Adoro esse quadro. Vento do norte, vento do sul, vento do leste, vento do oeste. 4 cavalos em pelo. 4 cavalos de longas crinas, de longas caudas. É que só vejo uma, né? Narinas sôfregas, eles estão correndo muito, né? Bufando no ar. 4 cavalos que ninguém doma. 4 cavalos que vêm e vão, que não descansam de asas e patas, varrendo os céus. Aqui no meu caso é água. E não tem asa. Cavalos sem dono, cavalos sem pátria, cavalos ciganos, sem lei nem rei. 4 cavalos em pelo. Veja só, eu tenho a arte do poema, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Ah, mas tem um verso. É uma estrofe com verso. Então, veja bem, eu tenho aqui no texto algo que me remete ao quadro que eu tenho aqui. Eu posso... será que ela assistiu? Será que ela viu algo parecido com esse quadro? Será? Então, veja, a arte, a poesia, ela também está voltada à imagem. Quando eu li esse texto, eu remeti direto para o quadro que eu gosto. A diferença é que eu tenho 4 cavalos que estão correndo muito, porém na água, não estão nos céus. Eles não têm asas, mas são muito parecidos. Então, gente, olha, gostei muito desse texto. E olha, tem aqui outro texto que também gostei. E veja, vem na primeira pessoa, única estrofe. Infância de José Paulo Paz. Eu tenho 8 anos e já sei ler e escrever. Por isso ganhei de presente a história de Peter Pan. A história de Peter Pan. As aventuras dele com o Capitão Gancho e o jacaré que engoliam um relógio até que são engraçadas. Mas achei uma bobagem aquela mania de Peter Pan de querer ficar sempre menino. Já imaginaram se todos quisessem ficar sempre pequenos e nunca mais crescer? Aí, quem ia cuidar da gente? Fazer comida, passar pito, mandar tomar banho, dizer que é hora de ir pra cama. Será a gente da dor de barriga e da dor de dente. Tá vendo? Mostrei a vocês 2 poemas, fiz a relação com o diário, fiz a relação com a imagem do quadro, certo? E veja, resumão, comparativo e aula terminada. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Revisem todo o material. Quero todos os deveres realizados da apostila. Me mandem cópia por e-mail, por favor. Dúvidas, se vocês tiverem, faça o seguinte, manda pra cá. É o meu WhatsApp. Ok? Mas, por favor, identifiquem-se. Diga de que turma vocês são. Entendido? Espero que tenham gostado. E até a próxima.